Olá, Cristiane Solé, psicóloga, aqui, mais uma vez, em Fé em Ação, para nós falarmos da Escola Sabatina, esse livro que está maravilhoso. Hoje, com a lição número 3, e eu estou aqui com uma pessoa maravilhosa, que muitos já conhecem, minha amiga, minha irmã de coração, a Márcia Maria. Por favor, Márcia, se apresente para aqueles que ainda não te conhecem. Olá, meu nome é Márcia Maria. Cris, muito obrigada pelo convite. Que agradeço. E, assim, falar sobre a lição da Escola Sabatina, pessoal, é uma bênção. Lição da Escola Sabatina é uma bênção. Por quê? Porque é um pedacinho da Bíblia que a gente estuda de forma diária, né, Cris? Sim, com certeza. É um privilégio. É um privilégio. E nós chamamos você que está aí a vir conosco, comentar também, dar a sua opinião e ter um pouquinho mais de conhecimento sobre a lição dessa semana. Isso mesmo. Para começarmos, mas você faz uma oração para nós? Vamos lá. Grandioso Deus, louvado seja teu nome. Senhor, que quem esteja nos assistindo seja abençoado com esses comentários e que tudo seja para a sua honra e a sua glória. Obrigada, Deus Altíssimo. Amém. Amém. Bem, esse livro vai falar sobre, essa lição, né, dessa semana, vai falar sobre vida e morte. E o verso para memorizar diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso está em Filipenses 1:21. Gente, Márcia, nós como logoterapeutas, Exato. que tema, não? Que tema. Que fala justamente, né, sobre o que nós vemos como sentido da vida. Você vê que, Cris, eu particularmente, como logoterapeuta e como cristã, eu sempre toco no assunto de como é importante a pessoa, ela falar sobre a morte, ela conhecer esse assunto, ela não ter medo, porque as pessoas, é incrível, elas fogem desse assunto, não, Cris? Muito, muito. E é um erro, né, Márcia? É um erro porque a todo instante você pode acontecer algo ali, ou próximo a você, ou dentro da tua própria família, ou com você mesma. Sim. Então, de repente, o fato de você receber um diagnóstico errado, errado não, um diagnóstico não previsto, Sim. né? Você cai em desespero justamente porque pelo medo da morte. O que vai ser, o que tem no além. E eu até fiz um comentário recente num dos programas que eu fiz, falando sobre o quê? Que uma amiga minha falou assim para mim, num comentário sobre a morte, ela disse, ninguém veio lá do além para falar o que é do outro lado. Eu falei, tá vendo? O que é não conhecer a palavra de Deus? Porque várias pessoas já vieram Sim. do outro lado, né? E simplesmente não falaram nada, porque não tinham o que falar. Lázaro foi um deles, não é verdade? Sim. E Ellen White, ela diz que várias pessoas perguntavam para Lázaro, e aí, Lázaro? Como que foi? Porque Lázaro ficou 4 dias praticamente lá, né? Morto. E falou que Lázaro não tinha o que falar. Por quê? Porque a morte é um sono. É um sono. A morte é um sono. Sim. Então, quão bom, né, é você ter esse sentido da vida. E né? assim, né, Márcia, eu sempre me pego, eu falo que o meu versículo raiz é conhecereis a verdade E a verdade vos libertará. Então, assim, pensando nessa frase, não no contexto em que realmente ela está, mas só essa frase em si, quando criança, que tem medo, né, do bicho-papão, então tem medo do desconhecido, que nós até hoje temos medo do desconhecido. Sim. Se você falar para ela, não, isso não é nada, deixa para lá, você só está aumentando este medo a ela, né? Sim. Porque ela você não está explicando e está deixando na imaginação. Quando né? você fala, olha, o bicho-papão está embaixo da cama, então vem cá, vamos lá, a mamãe está aqui junto com você, vamos ver esse bicho-papão? E aí você olha debaixo da cama, mostra, brinca com ela no escuro, para ver que, olha, no escuro nada muda, fica tudo igual. Enfim, é conhecer o que tem ali
faz toda a diferença nesse enfrentamento. Exato. Então, nós, como cristãs, né, que você mesmo colocou, que sabemos como é a morte, Ter essa convicção, essa porque a convicção. Bíblia ela nos traz base. Uhum, É o que eu sempre falo, Cris. A fé, quando ela tem base. Então, você tem a base e a Bíblia como nosso manual, ela nos dá base. Então, ela nos dá base para o início, ela uhum, tem a base no meio, que é a morte de Jesus Cristo, e ela tem a base no final. Então, os pontos que nós precisamos saber, ela não nos deixa lacuna, sim, né? Então, você se completa e você cria raiz nessa fé, porque senão passa a ser uma fé morta. uhum, Você vai pelo que o outro fala, você vai por quem fala melhor. Por quê? Porque você não tem base. uhum. Então, quando você tem a base, essa base é o nosso manual, que é a Bíblia, então tudo fica mais tranquilo. E é o que Paulo, dentro de toda a experiência de Paulo, então o Paulo esteve do lado de lá, quando ele conhecia apenas, Aham, né, o, é, a questão teórica, então ele sim, conhecia apenas a teoria, e depois ele passou a ter a visão daquilo que é real, da uhum. raiz, né? E aí ele vê com parâmetros totalmente diferentes, e aí, felizmente, a gente tem o privilégio de tê-lo aí nos dando Nos dando. essa lição Porque ele maravilhosa. fala justamente o que é melhor ainda do que de comentar, né? Não só a morte, mas o O pós-morte, pós-morte, sem que, que, dúvida, é, sem que é o dúvida. sentido de vida para nós. Que é Exato. aquele sentido que quando você tem isso como foco, faz toda a diferença. A Ah, sua faz, vida passa a faz, ter um sentido faz. que, assim, tudo, você enxerga tudo com outros Tudo olhos, com outros né? olhos. E aqui ele fala assim, né? Muitos afirmam que a morte é uma parte natural da vida, mas isso é mentira. A morte é o oposto da vida. Ela é um sonho, ela é uma inimiga. Então Paulo ele declara de maneira enfática que Cristo morreu para que derrotasse aquele que tem o poder da morte, que é o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Olha que interessante, né? Nós somos literalmente isso, nós somos escravos por esse Escravos. medo da E deixa eu. morte. É tão forte isso. Eu tenho uma pessoa muito próxima, né? E ela tem um medo tão grande de morrer, que o que, que acontece? Ela não consegue dormir. Ela já quase morreu, literalmente quase morreu, porque na cirurgia a gente sabe o quão o nosso Uhum, consciente, o inconsciente é poderoso. sim. Então, no meio da cirurgia dela acordar, por quê? Justamente porque ela não queria dormir. Por quê? Porque ela achava que ela iria morrer. Então, o que que isso prova? O medo do pós-morte. Uhum, É quando você sabe que se você morrer, você vai descansar. E que quando você abrir seus olhos, o que vai ter à tua frente é o teu Salvador, uhum, então isso faz toda a diferença, com certeza. né? E o que você terá é a vida eterna, caso óbvio, né? A gente deixando bem claro que a gente está falando, existe duas ressurreições. Então, a primeira Uhum, ressurreição e a segunda ressurreição. Então, se você acordar na primeira ressurreição, você acorda e você terá a vida eterna. A uhum, segunda ressurreição, você vai acordar com Cristo também. Só sim. que Cristo como juiz, né? E aí, então, é para a segunda morte. Só Sim. para É, só para a pontuais. Dá gente. uma pontuada Aham, aí, e é o que tá? falaremos, né, a É, respeito desse tema nessa semana. Então, domingo fala assim: Cristo será engrandecido. E aí é o foco de Paulo. A gente fala do sentido da vida. sim, O foco para Paulo é justamente engrandecer a Cristo. E aí a lição ela começa assim, né? Qual era a expectativa de Paulo em relação ao desfecho de seu julgamento? Para ele, o que era mais importante do que ser absolvido? Aí, olha só.
Paulo esperava ser libertado, mas o mais importante para ele é que Cristo fosse exaltado em sua vida ou em sua morte. Então, o sentido da vida para Paulo era isso. Era Cristo, Não importava, né? tipo, a vida Exato. dele. Porque Exato. ele sabe que é Cristo quem dá a vida. Então, o que adianta, né, Márcia, você ter vida se você está morto em Cristo? Aí Ter, né? você encontra o sentido quando você vai para a Idade Média, é onde houve a grande perseguição, e você via os mártires cantando, onde os mártires Sim. viravam sementes, né? Por quê? Sim. Porque as pessoas olhavam aquelas pessoas morrendo e falando, escuta, né? E é tão interessante que a semente plantada no coração de Paulo foi a morte de Estevão. Porque aquilo ficou no inconsciente dele. Uhum. Como que o cara tá cantando? Como que o cara tá falando que tá vendo Jesus Sim. Cristo? Então, aquilo, logo lá na frente, ele relata isso, né? A morte. Então, aquilo ficou matutando na mente dele. Você sabe que eu já né? tive pessoas que me perguntaram assim, por que Cristo escolheu a Paulo, né? Para ser um propagador do evangelho. Aí eu falei, Cristo conhece o coração. Conhece, Então, conhece. não tem esse detalhe antes, né? Mas eu creio que Paulo, assim como eu fui, né? Que eu não era cristã, mas você buscava a Cristo. Você buscava Deus. Ele, como um seguidor da lei que ele achava que aquele era o correto. que ele achava que era o correto. Exatamente. Então, exato. quando você tem quando o seu desejo é sincero de buscar a Deus, Exato, a gente está falando da sinceridade, ele te resgata, né? Exato, aí ele literalmente sim, puxa. e aí foi o que aconteceu. Então, assim, né? Exato. Ó, como pai da espiritualidade, ele era cuidadoso, com carinho, exortando com firmeza e sentindo profunda afeição para cada pessoa. Então, ele tinha, Paulo, né? Cristo sabia, ele escolheu a Paulo, sabia as características dele. Sabia, exatamente. Né? O quanto, Então, o ele quão era ele era firme. zeloso, firme, Exato. né? Uhum. Então, quando ele perseguia os cristãos e tudo, era porque na mente dele, aquilo era o correto que ele estava fazendo para o Deus de Israel. Sim, né? Você sabe, só aproveitando aqui o que fala a lição, né, que ele comenta, né, que ele era firme e tinha um sentido profundo de afeição. Então, você vê, Paulo era perseguidor, ele perseguia os cristãos. Então, para os cristãos, ele era uma pessoa má, mas Cristo conhece o coração. E aí, eu te pergunto, né, Márcia, hoje, no nosso dia a dia, quantas vezes nós julgamos as pessoas pelas doces palavras que elas falam, ou às vezes porque elas nos tratam com mais rispidez. Muitas vezes essa pessoa que lida com a gente de forma amargurada, de forma mais agressiva, até vamos dizer assim, às vezes ela tem um coração muito melhor do que aquela que passa a mão na sua cabeça. Ela é mais sincera. Mais sincera. E né? às vezes a intenção dela realmente. Às vezes uma crítica, ela é para te ajudar. Quando a gente fala uma crítica construtiva, muitas vezes é assim, falta de conhecimento, às vezes, da pessoa saber lidar melhor com as palavras, mas a gente tem que saber a intenção de uma crítica, né? E muitas vezes de uma bronca até mesmo. Mas dentro de toda essa questão, quando a gente falando do evangelho, a gente sempre tem que estar nos questionando, né, Cris? Sempre estar buscando o nosso Criador, tê-lo como exemplo, né? Sim. E assim, nunca é tarde. Eu estava até comentando ontem com uma amiga minha sobre algumas reações, né, explosivas que eu tive e tal. E eu falando para ela, eu falei, olha, a gente tem que refletir. Eu falei, eu estava refletindo e conversando com Deus, porque é interessante. A gente sabe, né, Cris, o poder das palavras. Sim. Então, a gente sempre tem que usar e tem que acreditar que a gente conversa com Deus. Sim. Então, literalmente, você tem que aprender a conversar com Deus. E aí, você tem que reconhecer o nosso erro. Sim. E falar, Senhor, me perdoa,
me molde. Sim. Por quê? Porque o objetivo é te servir. E nós somos exemplo. Nós somos a cartilha que muitos... A Bíblia que muitos não lê. Exatamente, né? É Então, isso a mesmo. partir do momento que você tem essa consciência, que é a consciência que Paulo tinha, Aham. né? Então, as coisas começam a mudar de figura um pouco. Então, e aqui assim, né, diz também na lição que quanto mais as ações de alguém se assemelham às de Jesus, menos essa pessoa é amada ou valorizada por alguns. E isso, Márcia, é tão interessante que até juntando ali, né, o erro que nós temos no conceito da vida hoje em dia. Então, como nós estávamos falando, a pessoa que é mais doce ao falar, ela é melhor vista. E Sim. muitas vezes ela não tem um coração tão sincero como aquela que Aham. é mais agressiva. E aqui fala que aquelas que se assemelham a Cristo, às vezes são mal vistas do Sim, que... mas isso é uma realidade, Cris. É justamente por quê? Sim, Porque a gente sabe que é uma batalha espiritual do bem contra o mal, aonde, infelizmente, o mal, eu acredito que o mal, ele prepondera. sim, Então, as pessoas, quando você encontra uma pessoa cristã, às vezes, o simples fato dela estar na tua presença, ela já te incomoda. Né? uhum. Então a gente tem que estar consciente disso e que isso não espante você, não Te te desanime, né? desanime. Pelo contrário, É, que você louve a Deus, que você engrandeça a Deus e porque que aqui está, ore, né, né? o foco de Paulo, que Cristo seja engrandecido. Sempre Então, Cristo e quando não você tem você. isso em mente, nada vai te abalar. Porque se Exato. você ficar esperando pelo reconhecimento do mundo, vai haver Não, muita você vai frustração não, e muitas você vai estar vezes no caminho errado. exatamente Exatamente, no está no caminho caminho errado. errado. Porque às vezes agradar o mundo, muitas Não, vezes que você é não algo, agrada você sabe que é a algo que, Deus. que você tem que perguntar para você mesma. Dentro da área da Sim. psicologia, a gente sabe disso. Aham. Você tem que ser, se é com alguém que você tem que ser sincero, é com É você consigo mesmo, mesmo. né? É isso mesmo. Então você tem sempre que estar se perguntando: Aham. nossa, fulano não deu bola para mim, mas por quê? Aí você tem que estar se perguntando para você mesma: por que eu preciso da atenção daquela Uhum. pessoa? Sim. Né? Ah, eu vou na igreja, tá? As pessoas não falam comigo, mas eu tô indo lá por conta de quem? Por conta delas ou por conta de É. Jesus Cristo? Sim. Né? É isso Então, mesmo. quando eu sou sincera comigo mesma, as coisas começam a ficar mais claras, É. né, Cris? É isso mesmo. Na lição de segunda, olha só. Morrer é lucro. Aqui fala, né, que vivemos em um conflito de armas que são utilizadas muitas vezes para o bem, ora para o mal. E aqui coloca, né, a guerra é espiritual. As armas são poderosas em Deus, de verdade, a fé, né, a obediência e a autoridade para destruir o mal. Então, as armas de Deus, né, que é Sim. através da fé que a gente acaba, que Deus destrói o mal e a gente se torna Sim, vencedores, sem né? dúvida. E a arma é o louvor, é a Sim, gratidão. Eu sempre falo que a gratidão, que é um olhar diferenciado que você dá. Aconteceu algo ruim, desse ruim, o que você pode tirar de bom? E sempre agradecendo, louvando e pedindo sempre a presença de Deus vai fazer uma diferença. Que é o que a sim, gente via na vida de Paulo. Né? aham, Ele sempre grato, sempre procurando em cuidar, sim, porém, sempre firme, né, Cris? sim. Sempre firme. Ó, e aí aqui fala assim, né? As armas espirituais mais poderosas são as ideias, sejam corretas ou erradas. Satanás utiliza ferramentas como a crítica, a traição, o constrangimento, o medo, a pressão social e muitas outras que os cristãos jamais deveriam usar. Por outro lado, somos chamados a empregar o amor, É. a misericórdia, a paz, a mansidão, a paciência, a bondade e o que eu assim, que é um dom que eu agradeço muito a Deus, o domínio próprio.
Porque eu vou te falar, como eu me sinto pecadora e falo, Senhor, o Senhor precisa agir para eu ter domínio próprio de pensamentos, às vezes de atitudes, É em tudo, né, em Cris? Vai tudo. desde a alimentação a Todos os tudo. dons são maravilhosos, né? Mas o E domínio são, próprio é algo que eu encaro assim como sendo o processo da santificação, que vai até é, a volta de Cristo. sim, E dentro do domínio próprio, um deles é você orar, um deles é você manter a comunhão, né? manter a comunhão e o pensamento, tentar controlar os pensamentos Sim, ruins, aham, e ir focando em Cristo, tendo Jesus Cristo como objetivo, tendo a vida eterna como objetivo, uhum. né? Isso é que vai fazer a Sim, que diferença. é o que a lição fala, né, Márcia? A Exato. gente tem que ter o domínio próprio para saber controlar. Então, todos temos medo. Então, o Sim. inimigo, ele se aproveita Não, sim, dessas ele vai se fraquezas. aproveitar. Nós Então, sabemos que ele é o maior psicólogo sim, do mundo. nossa. Aliás, 6.000 anos de pecado, Uhum, 6.000 anos ele fazendo ele, teste e aham, conhecendo o ser humano, né? exatamente. Então, assim, essa, esse domínio próprio, esses dons que Deus nos concede, a gente tem que ter sempre em mente. Principalmente quando nós sentirmos que estamos ali com medo, se sentindo no momento de traição, né, em sofrimento, porque Aham. há uma tendência de nós querermos agir com a mesma moeda. Sim. Ah, sim, E isso aí é o nosso é o natural. nosso É o nosso natural, natural, mas Deus né? nos concede esses dons para que a gente possa agir conforme Cristo agiria, Exato, né? mas aí é o que eu falo da questão da comunhão, né? Sim. E do teu objetivo. Que é o que a lição fala aqui, né? Aham. O segredo é submissão à vontade Exato, de Deus. exato. Isso é o que é Que é o assim, que foco, é o que é foco, exato, que é onde diz que o morrer é lucro. exatamente, porque não é fácil, Não. é um exercício, e Uhum. esse exercício que é o processo da santificação, que vai até a volta de Cristo, não tem como. E é interessante que muitas pessoas pensam assim, né? Nossa, mas ser submisso, cadê? E o eu? Muito pelo contrário, essa sensação de se anular É a é a liberdade, é a liberdade. liberdade. Porque ali você realmente encontra a força, encontra a Exato. paz, encontra a mansidão. E o que nós muitas vezes, aliás, eu diria, a gente estava até conversando a respeito disso, dos ídolos, né, Márcia? Ídolos Aham, pops que a gente exato. fala. Quantos muitas vezes iam em busca, né, das suas conquistas, do seu potencial e estavam completamente vazios. Vazios e numa depressão Que aqueles que profunda, se né? sentiam, né? Olha, quanto público eu Adorados, trago, idolatrados, né? idolatrados, mas eram Totalmente pessoas vazios, vazias. E né? aquele que Exato. se submete, aquele que se anula, é muito mais preenchido de Não, sem amor, de... dúvida, sem dúvida. É E a gente tem interessante. aí o próprio Paulo, Que é o grande né? exemplo, que é o nosso, é o Exatamente. exemplo que a gente tem aqui na nossa lição, né? Exato. Terça-feira, viver e morrer por Cristo. Aí sinto uma passagem que é muito mal interpretada em Filipenses 1:23, que fala assim, Paulo afirma, né, que partir e estar com Cristo era melhor. Então, ele quer se referir à esperança da ressurreição, como a morte é um estado de inconsciência para quem morre, não existia espera, o próximo instante é estar com Cristo, né? Que a gente Sim. estava falando a respeito Aham. que era um sono. Mas ele é muito mal interpretado, porque assim, morrer era melhor porque está com Cristo. Mas é nesse sentido, né, Márcia? Sim. É o Aham. próximo passo, o próximo momento, instante, já é Instante, aquele. né? E é incrível, às vezes, quando você está muito cansada e você dorme, e aí a hora que você acorda, às vezes você passa de um dia para o outro, assim, tranquilo, dorme à noite, vai até metade do dia, Você e não a hora que você acorda, você percebe. fala, É. nossa, já é essa hora, parece que eu nem dormi. E Cristo deixa isso muito
muito claro que a morte, ela é um sono que dura nada, né? E é isso que faz toda a diferença, né, Se nós pensarmos, as pessoas falam assim, nossa, essa noite foi longa, essa noite foi curta, mas em estado de vigília, aquela quantidade de horas, que seja 4 horas que você durma, é incomparável ao estado de vigília em 4 horas. Exato. Então, ela é realmente, literalmente, um piscar de E uma olhos. observação também, né, Cris, é que assim, morrer é simples. Morrer Aham. por Cristo, é um minuto e pronto. Viver por Cristo é que faz toda a Sim. diferença, Aham. né? Porque viver por Cristo exige o quê? Exige eu procurar conhecê-lo. E eu conheço é no dia a dia. Aham. É orando e é Sim. falando com ele. E falamos com ele como? Andando, caminhando. Aonde? Porque nós falamos com ele através do nosso lobo frontal, Sim. né? Então, eu digo que de tão simples a gente complica, É. O pior né? é que é isso mesmo, de tão Exato, simples a gente complica. Perfeita essa exato. frase, é isso. E assim, e aí a lição, ela conta aqui um trecho que eu gosto muito, que diz assim, né? Sobre a ressurreição de Lázaro. Que essa morte fosse como muitos cristãos acreditam, que até muitos nem sabem, mas é algo recente, não é da época de Cristo que vinha esse conceito, né? De que você morria e estaria ali aguardando Cristo num semi-paraíso, vamos dizer Sim, assim, né? Imagina Cristo falando assim, aí a lição até cita, deixa eu achar aqui, ó. Logo após, né? Imagina como teria sido para Lázaro. Após 4 dias desfrutando do céu, um anjo sim. aparece com a má notícia. Desculpa, Lázaro, mas Jesus está chamando de volta para a E ele terra. voltar para a Terra, onde Ellen Sim. White diz que teve uma visita lá no céu, Aham. fez uma, né, numa das visões dela, e ela disse que depois, quando ela voltou, ela não queria, ela Sim. chorou e ela pediu, me deixem aqui, Aham. né? E aí, falou, não, você tem que voltar. Então ela acorda daquela visão e o mundo nunca mais foi a mesma coisa E para qual ela. sentido teria Cristo voltar se a gente, já quando morre, já tem esse julgamento de estar lá com ele ou não estar? Não, Não teria eu sentido, né, sempre falo Márcia? assim, Cris, nós somos os seres racionais. E como seres racionais, nós temos a obrigação de conhecer a palavra. E nós temos a obrigação de raciocinar, que é Uhum. justamente isso, né? Que sentido teria Lázaro morrer e Cristo chamar É. para a Terra? E que sentido teria, por exemplo, por exemplo, a minha mãe é viva ainda, mas digamos que a minha mãe tivesse morrido e ver o meu sofrimento aqui na Terra, ela ia conseguir ser Sim. feliz lá no céu? E existiria felicidade? É lógico que não. Aham. Então você vê que o nosso Deus, ele é tão misericordioso, ele é tão detalhista, que não, a pessoa simplesmente está ali dormindo, Dormindo. né? Uhum. Isso é maravilhoso e essa é a verdade que a Bíblia nos traz, Uhum. né? E é isso que Paulo fala exatamente, que ele enfatiza, né? E ele bate nessa tecla, por quê? Porque precisamos entender. Porque quando você entende o que é a morte, gente, você tira um fardo das tuas Uhum. É costas. isso mesmo, você tira literalmente. E aí, viver ou morrer É em Cristo lucro, é não faz lucro. diferença alguma. Na lição de quarta, o tema é: permaneçam firmes na unidade. A importância, né, de nos apegarmos a pessoas com o mesmo conceito, Sim, sim. para isso nos fortalecer E nos enquanto. fortalece, Uhum, Cris, nos sim. fortalece mesmo. Por quê? Porque você tem um mundo aqui Uhum, fora que pensa totalmente diferente de você. sim. E aí você encontra um pequeno grupo ali que se torna uma família, Sim. literalmente uma família, que tem o mesmo objetivo, a mesma fé, onde você pode falar dos mesmos objetivos, onde você compartilha, aonde você fala dos teus anseios e a pessoa consegue entender, falar a tua linguagem. E ali você encontra forças, Uhum, né? sim. Então isso é Eu maravilhoso. gosto de um exemplo, eu não me recordo quem comentou esse exemplo, mas a respeito do carvão, né?
ele em chamas. Quando ele está unido com outros, né, na mesma intensidade no fogo, ele se mantém ali queimando, Sim, sim, vivo. aham. Quando ele sai, você tira o carvão do meio dos seus Ele ali, se ele apaga. esfria, ele se Aham, apaga. exato. E isso é o que acontece quando você está fora da sua congregação, aonde todos têm o mesmo objetivo de conhecer a Cristo, E a mesma de a batalha, mesma né? A mesma batalha, batalha, exatamente, né? isso te fortalece. Quando Sim. você sai, é impressionante. Como já começa aqui até o que a lição própria diz, né? Ela pode levar muitos à incredulidade. Uhum. Quantas pessoas nós conhecemos, infelizmente, né, Márcia, que é, cristãs que estudavam a palavra, mas de repente elas saem daquele estudo, daquele louvor, daquela adoração, e aí o mundo acaba O mundo engole. O engole. mundo engole, porque eu sempre costumo dizer assim, Cris, somos tão especial, que os dois maiores poderes do universo Universo. nos querem, Aham, né? sim. Porém, um nos quer para nos destruir. Por quê? Não porque ele me ama, mas porque ele quer atingir o Pai. Sim. E o Pai que nos ama e nos quer imensamente. Porém, o Pai não invade, ele Não. respeita a minha liberdade de Aham, escolha, sim, é né? isso mesmo. E nós temos um pastor Benedito Muniz, Sim, e ele diz assim: quando um cristão ele se afasta, é, é porque ele não conheceu a Deus. sim, Ele não é, conheceu, ele encontrou uma comunidade. E aí sim. aquela comunidade não lhe agradou, então ele sai. Porque quando você encontra Cristo de forma verdadeira, Que é o você que a não. lição diz aqui, justamente vai pegar, ó, o que Jesus e Paulo afirmaram ser indispensáveis para a unidade da igreja. A igreja depende da verdade e da consagração. Olha a Exato. importância, quer dizer, não Aham. adianta também você estar em uma comunidade onde vocês não buscam a verdade. Exato, não Dá tem na como. Dá mesma na que você exato. está Por ali no quê? mundo. Porque aí basta alguém fazer cara feia que você Já sai, sai, exatamente. né? Quantos vão buscar a Deus sem o real objetivo que a lição nos está ensinando, que é fazer com que Cristo seja exaltado? Exato. Não você, As pessoas mas estão. Cristo. Quantas Exato. pessoas, infelizmente, vão à igreja, às vezes até para se exaltar, louvando a Deus. Não, deixa eu, porque eu louvo Sim. bem, eu canto Aham. bem, vai lá, não pensando no sentido da adoração, Exato. mas do potencial, do dom que Deus lhe concedeu e o quanto isso é admirável. Né? Infelizmente, nós Exato. temos, Sim, nós temos porque né? somos seres humanos, Somos vivemos numa comunidade exatamente. rodeada de seres humanos, por isso que, né, o centro é Jesus Cristo, porque Exato. foi o único que não Se pecou e tira que Cristo do morreu por centro, nós. Esquece. esquece. Por isso que ele diz: Eu sou o caminho, a verdade E e a a vida, vida. Né? exato. Ali é isso. Esse é literalmente o sentido. E aí eu marquei aqui algo que eu gostei bastante, que diz assim: ó, Ellen White mencionou: aqueles que amam o mundo e seus lucros mais do que a Deus ou a verdade, isso vai gerar desunião da igreja. Porque tem origem no orgulho. No Nada orgulho, mais é do que no o orgulho e orgulho. no mundo, né, É. Cris? E Uhum. o que o mundo oferece é o dinheiro. Mas olha que coisa interessante. O mundo oferece o dinheiro e a questão não é o dinheiro. Um dia eu estava conversando com um empresário e ele falou: Márcia, a questão não é o dinheiro. A questão é o poder, né? O poder, ele fascina. Pelo poder você mata. Pelo poder você faz tudo. Então, é o que Satanás fez, Sim, né? Tudo sim, pelo poder. Então, o que o Satanás faz é te oferecer dinheiro. Através do dinheiro, você se sente empoderado. sim. E aí você se sente o suficiente para pisar em cima do outro. E aí, o que que isso te traz?
isso não te traz nada. Você pensa que isso te traz algo, Mas, porém isso te traz um afastamento do Criador, porque não foi esse o exemplo que ele nos deu. sim, Esse é o formato do pai da mentira, sim, é isso né? mesmo, é Então isso é mesmo. interessante. Na lição de quinta, unidos e destemidos. A importância disso é contra as armas do inimigo, né? Na luta contra as armas. Então, quando lutamos juntos pela fé, encontramos coragem. A união nos fortalece diante da oposição. Sim, é sem dúvida, né, Cris? O cristianismo, ele conseguiu vencer as barreiras porque existia um pequeno povo. Então, sempre existiu um pequeno povo. E é interessante que Deus nos chama e ele fala: vocês serão o remanescente. O Sim, remanescente de resto, o remanescente de pequeno, mas esse pequeno em união com o mesmo sim. objetivo, Que, né? ó, a estratégia de Satanás é dividir para conquistar. Exato, você divide, Aham, né? E aí ele te conquista porque entra no meio as desavenças, o orgulho. Eu sim. posso, então eu mando em você. Uhum. E aí vai e entra toda essa preponderância toda, né? E aí fala assim, né, ó, não devemos nos sentir de forma alguma intimidados pelo adversário. Então, quando você conhece, nisso que a gente estava falando, né, a união do estudo, buscar a verdade, saber que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, isso nos fortalece que a gente já sabe que somos vencedores. Por mais que o Então, inimigo que não tem, nós seres humanos não podemos lutar contra Satanás. não, Isso é impossível. humanamente Não, isso é impossível. impossível. Mas em Em Cristo, com Cristo as somos armas, mais que vencedores. exatamente. Olha, Exato. olha, né, que interessante É você pensar interessante. que eu posso olhar para o meu adversário, que é muito mais poderoso do que Sim, não, eu, sim. mas que que eu o venço graças eu estar em Cristo. Eu sempre falo, Cris, que Jesus Cristo é o nosso general. Aham, Ponto. E ele nunca perdeu uma batalha. sim, Jesus Cristo é o meu advogado, né? Então, Jesus Cristo morreu e ele por mim, por nós, e ele morreu pelo caráter dele, sim, né, para restabelecer o caráter, porque o caráter dele é irrevogável, que são os 10 mandamentos. Porém, diante de tudo isso, quão bom e quão importante é conhecermos a Bíblia Sagrada. Do início, isso. porque o início mostra quem é Satanás. Uhum, Então, a Bíblia, ela nos mostra quem é Satanás, como é que ele caiu, por que ele caiu, por que Jesus Cristo precisou vir à Terra, como é que Jesus Cristo agiu com os santos, quem ele usou, né, de poder, quem ele vai usar no final e qual vai ser o resultado final. Isso é e aí, maravilhoso. falando da Bíblia, né? Olha só, 66 livros que são Exato. unidos, falando que Sem não se sem se contradiz. contradizer em É absolutamente nada. impressionante, É. né? E assim, ó, não devemos, né, nos sentir intimidados. E aí aqui diz assim: o sofrimento faz parte da vida cristã. Faz Seguir parte. a Cristo envolve renúncia, resistência e fidelidade até o fim. Exato, Cris. E quão somos criticados quando mudamos alguns hábitos, né? Porque não tem como. Você pertence a um mundo, Uhum, você vai para um outro mundo, existe uma adaptação, sim, né? E dentro dessa adaptação, muitas coisas não tem como, você tem que deixar para trás, uhum, porque é impossível. sim. Por quê? Porque o teu mestre, ele fala não, né? E assim, e não é E que aí somos porque discriminados, e né? não é porque
se é cristão, que a vida vai ficar mais fácil. Não, Às pelo vezes, contrário. muito pelo contrário. Não, pelo contrário, Nós pelo sabemos contrário, pelo contrário. Uhum. E eu acho assim, a questão das pessoas irem para as igrejas, né? Eu não falo nem dos pastores, eu falo das pessoas que vão à igreja para conseguir ali sucesso. Uhum. Elas não vão para buscar Cristo, elas vão para buscar fama, dinheiro. Muito triste. E às vezes, algumas vezes, para essas pessoas, parece que ser cristão é mais fácil. Porque muitas, você sabe como que o inimigo age. Sim, sabemos. Então, às vezes, está muito fácil. E Exato. até a gente diz, né? Tem até um testemunho recente que eu ouvi de um amigo, um irmão nosso da igreja, que ele colocou que teve uma pessoa que ele levou a palavra, a pessoa se batizou, e a vida estava indo muito fácil para esse irmão. Muito fácil. E ele falou, tá meio estranho isso. Né? E ele falou... O irmão falava que tudo que ele orava, Deus atendia. Ele, opa, mas engraçado que não é assim, de ter feito, não deu muito tempo. Ele, né, passou por uma turbulência, já se desviou do caminho. Exato. Entendeu? Então, e aí o que eu gosto é que essa lição finaliza com a última frase. Olhem só. Ainda assim, né, que fala, né, que é difícil a vida de um cristão, mas ainda assim é melhor sofrer por causa de Cristo do que por qualquer outra razão. Não, sem dúvida, mesmo porque, Cris, se você parar para pensar, o que acontece? Você ganha. Lá em Eclesiastes diz o seguinte, que o homem, ele trabalha, morre e não sabe quem é que vai desfrutar do trabalho dele. Pois é. Para que serviu tanto trabalho? Diferente do cristão, você trabalha, você tem um objetivo, né? E o teu objetivo maior, então o teu objetivo é você estar ajudando, então o que você ganha não fica só centrado em você tá ali, você ajuda, ou ajudando algum irmão, enfim, você tem várias obras sociais que você faz, mas o teu objetivo é a vida eterna. Sim. Aí você morre, você fala, estou em paz, eu vou descansar. Né? Você não tem medo da morte. Não. Então, nós sabemos louvado seja esse nosso Deus. Amém. Ele literalmente fechou com chave de ouro. Isso, porque né? nós sabemos que tudo aqui é passageiro, supérfluo. Exato. E a Bíblia, se você não leu, leia. Ali mostra os tesouros que Deus reservou para você. Ali, né, mostra que tudo que você tem aqui de grandioso que pode estar aos seus olhos, que você pode imaginar, às vezes você nem vislumbra, mas que o que Cristo nos promete é infinitamente incomparável. O olho nunca Exato. viu. Né? É o que está preparado para nós, o ouvido nunca ouviu, é o que está preparado para nós. É isso né? mesmo. E aí, para finalizar, né, na sexta-feira, que é o resumo, que diz assim, ó, dos instrumentos de tortura, ecoam em seus ouvidos o grito de triunfo dos mártires, dos afligidos, atormentados, deram testemunho da fé, de forma destemida e solene, declarando, sei em quem eu tenho crido. Então, por isso, conhecer a verdade é tão importante. Declararam ao mundo que aquele em quem acreditam eram capazes de salvá-los plenamente. Também é dito que no tempo do fim, os sábios entenderão. Ou seja, nem os sábios entendem nada, porque no tempo do fim é que virá esse real entendimento. Né? Pois é, Cris. E sabe que o tempo do fim é isso que nós estamos vivendo. Sim. Temos aí as profecias já desseladas, então está à disposição de todos. Profecia bíblica é diferente das pessoas que se dizem profetas, que esses profetas que é o que vai adivinhar a tua vida. Não, gente, isso aí é adivinhação. Estamos falando de profecia, de Apocalipse, aonde Deus fala, nos conta, nos dá detalhes do que vai acontecer. Sim. E que não quer que a gente seja pego de surpresa em nada. Então, a gente está falando de um Deus maravilhoso.
de um Deus que está aí para todos conhecerem. Sim. E você falando dos mártires, eu sempre gosto de falar, Cris, cada letrinha da Bíblia tem o sangue de um mártir. É um livro sagrado, é um livro solene. Não deixe de estudar a Bíblia e comece a ler a Bíblia do início. Se dê a esse privilégio, porque eu acho que estudar a Bíblia é um privilégio. É um privilégio, com certeza. Está aqui aberto a todos, né? Exatamente. Então, esperamos que você tenha aprendido com essa lição que a morte não é nada. Que você viver ou morrer em Cristo é o que realmente nos dá a garantia e o sentido pleno da nossa vida. Exatamente. Te aguardamos para a próxima lição. Até a próxima. Até mais.